Bom, nós já falamos de vetores e matrizes, né? E agora nós vamos falar de strings. A ideia desse vídeo é a mesma ideia que eu tive no vídeo passado. Ao invés da gente ficar falando sobre a parte teórica, porque tem tudo aqui no material, tá certo? Nós vamos agora trabalhar com a explicação um pouco menos conceitual e um pouco mais prática. Todavia, aqui no material, se vocês forem olhar, tem toda a descrição de como é que se declara um string, como é que a string funciona na linguagem de programação C e assim sucessivamente. Mas eu gostaria de deixar algumas coisas claras antes de começarmos. String funciona de forma diferente do restante que a gente estava acostumado a trabalhar. Primeiro que o %, que a gente trabalha na hora de captura, não é %C, não é %D, não é %F, nem assim, nem outra, é chamado %S. E existem duas formas de você capturar essa informação. Ou você dá um scanf passando por %S, como a gente está acostumado, ou você dá o getString, que é uma outra função que é específica, tá certo? Para esse tipo de estrutura do C, tá certo? Eu vou trabalhar com scanf por enquanto, tá? Porque vocês já estão mais acostumados a trabalhar com isso, tá? Mas mais tarde a gente vai fazer algumas evoluções, tá? Lembrando também de uma característica da string que vocês vão ver se vocês lerem o material. A string ele consome um espaço a mais. Esse espaço é necessário para que a linguagem de programação saiba aonde é que aquela string acaba. Esse espaço é consumido por um código que a gente chama de /0, tá certo? Então, se você declarar alguma coisa, você sempre vai estar perdendo uma posição daquilo. Eu acabei esquecendo. String é um vetor de caracteres, tá certo? Então, isso é fundamental para vocês. Se vocês estiverem dizendo que, se vocês estiverem trabalhando com qualquer string, na verdade, em qualquer linguagem de programação, tá certo? Tudo é vetor de caractere. Tá? Na linguagem C, lembrando de novo, um vetor é uma matriz de uma dimensão, tá certo? E a primeira posição desse vetor é a posição 0. Tá? Então, se você declara um vetor com 5 posições, ele vai de 0 a 4. Nesse exemplo aqui que vocês estão vendo nesse slide, eu declarei um vetor com 4 posições, ele vai de 0 a 3, sendo que a última posição é o /0. Tá bom? Aí você fala, e agora o que eu faço? Se eu pegar a informação e não botar o /0, vai quebrar? Aí vai depender do compilador que você está utilizando. No Dev C++ eu já vi várias vezes que ele bota o /0 automático para você. A grande maioria dos compiladores também botam um /0 automático para você. Só que a grande diferença entre um e outro é como esse /0 vai ser tratado. Tem uns que você preenche, estoura o tamanho da string, ou seja, ao invés de botar o /0, você escreve uma string do tipo Rio 1, e aí fica sem espaço para o /0, e o compilador não fala nada, e o programa funciona normalmente. Existem compiladores que você apaga esse /0 e simplesmente nada funciona direito e você não sabe o que está acontecendo. Então, por favor, tenha em mente que o vetor tem sempre uma de strings, ou de caracteres, ou seja, uma string, sempre tem uma posição a menos. Quem não entendeu, ou quem ainda não conhece bem a parte de vetores, por favor, dê uma olhada no antigo vídeo que eu fiz, tá certo? Então, eu vou agora trabalhar novamente com a mesma ideia de vetor. Eu vou botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? E agora eu vou escrever alguma coisa. Deixa eu ver. Programação. Isso aqui no mínimo deve estar em branco. Peraí. Pronto. Programa. 8, 7, 8, 9, 10. Então, para eu escrever a palavra programação, eu preciso de 10 caracteres, certo? Se eu for transformar isso em string, eu preciso de um vetor de
11 posições. Por quê? Porque essa última posição aqui é o barra 0. Então, vamos recapitular. Uma string nada mais é que um vetor de caracteres. Um vetor nada mais é que uma matriz de uma dimensão. Sendo que a string tem uma particularidade. Eu preciso sempre de uma posição a mais para dizer que a string acabou. Certo? Por que isso? Porque lembrem-se que quando a linguagem C foi criada, o hardware existente na época não tinha muita memória. Não tinha muito poder de processamento. Então, se você cria uma string de 10 posições, mas só usa 5, você está perdendo muito espaço em memória. Então, esse barra 0, você diz o final da string e ele não fica se preocupando. O compilador não fica se preocupando se você está consumindo muito ou menos memória, pouca ou muita memória. Ele sabe trabalhar e vai otimizar isso tudo para você. Tá certo? Então, vou botar aqui em negrito centralizado para que todos possam ver. Negrito centralizado. Vou botar aqui em negrito. Certo? E eu criei uma string chamada programação. Vamos para o nosso querido código. Vamos abrir o dev C++. Agora include stdio.h main, abre e fecha. Opa, desculpem. Famoso system pause. E vamos declarar o nosso vetor char string. Vou chamar de string não, str, para abreviar. De 11 posições, tá certo? Aqui eu vou falar printf, quase erro, a string é %s. Aqui não vai fazer nada, mas vamos agora declarar. String, diferente de caractere, usa aspas duplas, tá certo? Então, programação. Vamos salvar, lembrando que não pode salvar com cpp, string. Vamos executar. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Include stdio. Esqueci, lasanha. Ótimo, compilador me ajuda, graças a Deus. Pronto. Aí eu quebrei. Isso aí é o que normalmente todo mundo faz e quebra. Tá certo? Vamos ver por quê. Eu joguei o %s e não disse qual é a variável que eu vou trabalhar. Pode ver que eu tenho certeza que pelo menos uma vez vocês já passaram por isso, tá certo? Ou seja, eu digo para o printf que eu vou precisar imprimir alguma coisa e não digo o que é que deve ser impresso naquela posição. Bom, agora com isso já corrigido, eu esqueci também de um /nzinho aqui para ficar mais bonitinho. Vamos executar novamente o nosso programa. Compile lá. A string é programação. Pronto. Verifique que em nenhum momento eu coloquei o /0 aqui para vocês. Não precisa, ele coloca sozinho, tá? Mas não façam nada para apagar esse /0, como por exemplo, vamos aumentar o tamanho da string e ver o que acontece. Execute, compile and run. Funcionou? Não. Por quê? Porque você estourou o tamanho da string. Esse compilador, como é bonzinho, tá certo? Ele só mostrou até a última posição. Mas existem compiladores que não deixam o seu programa compilar. Ele fala, você estourou o tamanho da string. E existem outros momentos em que simplesmente fazer isso aqui que eu fiz faz com que o seu código pare de funcionar e você não sabe por quê. Ele não diz onde é que está o erro, não faz nada disso. Então, cuidado, lembrem-se, tá? Que o /0 é importante e que a gente deve ter sempre cuidado com isso, tá? Então, se eu colocar na prova de vocês, eu tenho a seguinte string,
olá, tudo bem? Como vai você? Com um vetor de caracteres do tamanho 5 e perguntar para vocês, o que é que vai acontecer com isso? Vocês vão me responder o quê? Provavelmente vai ocorrer um erro, porque o tamanho da string é maior do que o tamanho do vetor de caracteres, certo? Pode aparecer um erro, pode aparecer simplesmente o programa parar de funcionar do nada, ou ele pode imprimir até onde ele consegue, que são as posições que ele reconhece, tá? Mas o software vai entrar no estado, tá certo? Instável, tá bom? Então vamos continuar. E agora? Eu já tenho um vetor de caracteres, tá? Já tenho um printf. Vamos pedir agora ao usuário, por favor, digite uma string /n, tá? Ponto e vírgula, scanf, %s, str, comercial. Para string, eu vou falar rapidamente sobre isso. Você não precisa botar o i comercial, porque quando a gente aprender ponteiro, vocês vão entender. O nome da string é o endereço de memória da primeira posição. Mas por enquanto, como vocês ainda não entendem muito bem disso, vamos botar o i comercial aí. Tá certo? E a string digitada foi %s. Vamos ver o que acontece? Vamos executar aqui. Compile and run. Por favor, digite um string. Olá. A string digitada foi olá. Vamos executar outra. Por favor, digite um string. Programação. A string digitada foi programação. Executar de novo. Digite um string. Eu acho que essa string não dá. Ele funcionou. Veja, em dois exemplos diferentes, eu mostrei dois tipos de comportamentos diferentes para o mesmo código. Ou seja, na primeira vez que eu mostrei, programação, apareceu apenas programação. E da segunda vez, ele simplesmente mostrou o tamanho da string que eu digitei, ela inteira. Tá? Por isso que eu falo, o programa vai entrar no estado instável. Eu não sei que estado é esse, eu não sei se ele vai mostrar, se ele não vai mostrar, se ele vai dar erro ou não. Isso vai depender do compilador que você está utilizando, do sistema operacional que você está utilizando. Então, cuidado. Pode ou não funcionar, a gente não tem garantia alguma, então é melhor a gente evitar. Tá certo? Esse exemplo mostra claramente isso. Eu digitei um string que não cabe no vetor, tá certo? E ele mostrou a string inteira. Tá? Então, cuidado. Tá? Agora eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero trabalhar com a string da mesma forma que eu trabalharia com o vetor. Ou seja, vocês já viram %s, tá? Tanto para o scanf, né, quanto para o printf, na hora de informar o valor da variável. E agora eu quero trabalhar com o vetor de caracteres, ou seja, não é vetor de caracteres no string. Então, eu quero pegar o caractere que está na posição 4, ou seja, de 0 a 4, na posição 5, né, que é representado pelo número 4, que é o R, quando for programação. Tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente trabalhou com vetores. Não tem nada demais. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui digite um string. Eu vou botar, ao invés de %s, eu vou botar %c, que é para caractere. E ao invés disso aqui, eu vou colocar aqui o caractere da posição %d é. Eu vou criar uma variável aqui int i igual a o número da posição que eu quero, que eu falei que era 4, né, que é a quinta posição. Vou botar para o primeiro %d i e para o segundo i, tá certo? Que é 4.
Eu poderia fazer isso aqui também, 4, tá? Mas eu estou deixando assim para ficar um pouco mais genérico. Quando eu mudar o valor daqui de cima, ele vai mudar o valor daqui, tá? Ok, vamos verificar o que é que vai acontecer. Vamos aqui, executar, compile, digite um string, programação, R, posição 4 R. Vamos ver se é R mesmo? Vamos abrir o Excel, 0, 1, 2, 3, 4. Programação, na quinta posição, que é representado pelo número 4, tem a letra R, que é exatamente o que a gente esperava. Ou seja, percebam que eu posso trabalhar com string da mesma, da mesma forma como eu trabalho com vetor comum de inteiros. Tá? Existem outras funções também que a gente pode trabalhar com string. Está aqui, inclusive, nos nossos slides. Espera aí, função aqui. Por exemplo, strlen, texto. Tá? Tem um detalhe aqui, eu não vou usar esse detalhe. Tá? Strlen. O caractere da posição é tal. E eu vou botar um outro printf aqui. Printf. O tamanho da string é %d, vírgula, strlen, str. Ou seja, para usar a função strlen, tá vendo? Eu preciso passar o texto. Esse texto está guardado aonde? Na minha string. Tá certo? Deixa eu botar um _n aqui, senão vai ficar feio, né? E vamos executar esse programa e ver o que acontece. Opa, peraí, deixa eu fechar. Enter. Funcionou. Isso porque o meu compilador, ele coloca esses includes aqui automaticamente. No de vocês, se eu não me engano, quando eu ensinei, eu disse para vocês marcarem uma opção lá que ele não faz isso. Então eu vou fechar, porque o correto é botar o include string.h, porque essa função string está dentro dessa biblioteca. Tá? Então eu vou executar de novo. Digite um string, programação. O tamanho da string é 11. Veja, eu tenho 10 caracteres, tá certo? Mas eu tenho 11 posições, tá certo? Porque a última posição é o /0. Não esqueçam isso, tá certo? Vou executar de novo. Teste. Eu tenho agora para vocês, ele troca o tamanho. Tá, vamos lá. Que mais? strmin eu já mostrei. Tem o str para você procurar um texto dentro do outro, copy, deixa eu ver, concatena. Se você tiver dois vetores, por exemplo. Pronto, essa aqui é boa, strcat. Se você tiver dois vetores, vou criar dois vetores. Char str de 11, char str de 22, tá? Não, eu vou str2 e aqui eu vou chamar união str, certo? Por favor, digite um string, eu vou jogar em str. Por favor, digite outra string, vou jogar no str2, e aqui eu vou apagar, e aqui eu vou fazer, opa, eu poderia ter deixado um, né, usado, vamos lá, e aqui eu vou falar o seguinte, a união delas é %s strcat destino fonte. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou precisar dessa união não. Vou fazer direto para não dar problema. 1 e 2, e ao invés de 11 eu vou ter 22. strcat, é isso? strcat string, lembre-se, destino e fonte. Então destino é str2 e fonte str. E aqui está faltando fecha parênteses, certo?
Vamos ver o que acontece. Teste, outro teste, outro teste, teste. Ele pegou teste e jogou aqui no final, para ficar mais claro. Vamos botar outras informações aqui. Digite o valor da string. String outro valor. Vai ficar outro valor e string 1 junto, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu peguei tudo que estava na string 1 e colei na string 2. Só que tem que ter espaço para isso, viu, gente? Lembre-se do /0, pelo amor de Deus. Existem outras funções que estão aqui nos slides. Eu gostaria que vocês testassem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que pode complicar a cabeça de vocês. Deixa eu ver, fazer um algoritmo solicite ao usuário uma cadeira de caracteres em forma sem string ou não palindrome. Isso aqui é muito legal. E depois eu vou passar a solução disso aqui tudo para vocês, tá? Todos esses exercícios eu tenho solução. Deixa eu ver, %s já falamos, considerando texto. Sim. Se eu quiser trocar a posição, isso é importante. Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero agora pegar a string programação. Cadê o Excel? E eu quero trocar a letra A da quinta posição por, sei lá, o número 8. Tá? Lembrando que quando eu colocar o número 8, para string não é o número 8, é o caractere 8. Tá certo? Porque é um vetor de caracteres. Digite um valor para string e aqui eu vou str. A string é alterada. Ficou assim. E aqui eu vou fazer o seguinte: depois que eu capturar a informação dada pelo usuário, eu vou pegar e vou fazer o que? Eu vou chegar na quinta posição e vou trocar, dizer que o valor dessa posição é 8. Então vou chegar aqui, ó, str. Essa é a posição, né? Porque é de 0 a 5, então eu vou representar com o número 5. str5 é igual a 8. Olha o que é que vai acontecer. Programação. Olha o que aconteceu. Tá certo? Ao invés de aparecer o número 8, apareceu uma exclamação. Por quê? Lembre-se que eu falei que string é com aspa dupla. Caractere é com aspa simples. Como cada posição do vetor de caracteres é um caractere, tá? Você tem que usar aspa simples. Então, vamos lá. Programação. Ficou com 8, tá certo? Ao invés de exclamação, aqui, ó. Então, lembre-se disso. Não esqueçam que cada posição do vetor de caracteres é um caractere. Uma string é um vetor de caractere. Logo, quando você quiser atribuir o valor todo ao vetor de caractere, aí você usa aspa dupla. Mas se você quiser trocar uma posição, uma única posição, ou pegar qualquer coisa em relação a uma posição de vetor de caractere, aspa simples. Vocês já viram aqui o que aconteceu. Eu espero que com essa explicação vocês consigam ter uma visão mais elaborada, uma visão um pouco melhor de como funcionam os vetores, as matrizes e as strings na linguagem de programação C. Eu vou buscar estar mais presente no fórum. Eu tive uma série de problemas que não vem ao caso, mas espero que esses vídeos estejam ajudando vocês. Eu vou estar preparando mais um vídeo para vocês sobre ponteiros e estruturas, ok? Futuramente funções. Um grande abraço e até a próxima.